confia e aprende a descansar, amém? Que tem, às vezes a gente fala, eu confio, mas não consegue descansar. Então, confia e aprenda a descansar no Senhor, amém? Hoje eu quero pensar com a igreja, refletir com os irmãos. Eu acho que é um tema muito importante sobre o que é ser cristão. E eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Eu vi 6 marcas fundamentais na vida de um cristão. Eu percebo que com o passar dos anos, as coisas estão mudando muito aceleradamente. Então, antigamente se tinha uma coisa muito clara, quando você falava assim, eu sou evangélico, mas hoje você falar que é evangélico, você não tem muito um senso de realidade. E aliás, aqueles que estão sendo hoje denominados como líderes evangélicos estão nos passando muita vergonha mesmo. E analisando a palavra de Deus, eu percebi algumas coisas muito interessantes. E no Evangelho, na palavra de Deus, nós não vemos a palavra evangélico. Não existe essa palavra, evangélico. Os que seguem não eram os que seguiam o Evangelho. Os que seguiam a Cristo. E eles eram chamados, então, primeiramente de discípulos. Depois, eles foram conhecidos como pessoas do caminho. E esse termo cristão foi cunhado no livro de Atos dos Apóstolos, e ele aparece 2 vezes em Atos dos Apóstolos, e depois o apóstolo Pedro vai nos falar então sobre o ser cristão. Então eu gostaria de pensar então baseado nesses 3 versículos da palavra de Deus. Atos 11, 26. Então, primeira curiosidade é uma curiosidade bíblica. Evangélico não existe na Bíblia, tá certo? E cristão aparece apenas 3 vezes na palavra de Deus. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Então aqui é o rei Agripa dizendo para Paulo: você quer que eu me converta à sua religião? Então, você quer que eu vire um cristão como vocês são? E 1 de Pedro 4, 15 e 16 fala: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se intrometem em negócios alheios. E infelizmente, queridos, hoje evangélico está associado a isso. Infelizmente hoje, as pessoas que estão falando que são evangélicos, muitos estão associados a isso. Pessoas ligadas a pessoas que são ladrões, malfeitores, e pessoas que estão sendo envolvidas em casos de escândalos de corrupção no nosso país. Mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, queridos, a minha reflexão nessa manhã tenta responder o que é ser cristão. O que é ser cristão? Como eu já disse para os irmãos, cristão aparece nessas 3 passagens bíblicas. E é interessante que hoje muitos ridicularizam, desprezam o cristianismo em virtude da vida e da conduta de muitas pessoas que se denominam cristãos e evangélicos principalmente. Ernest Bloch define cristão como o indivíduo que no domingo confessa os pecados da semana anterior e que com certeza vai repetir na segunda-feira. Será que ele tem razão? Será que a sua vida é assim? Eu vou domingo para pedir perdão, mas na segunda-feira eu continuo cometendo os mesmos erros que eu cometi na semana anterior? Num tempo de crise de identidade que a gente vive tão profundo e tão acirradamente, nós devemos compreender então o que somos e o que nós não somos como cristãos, e esse é o nosso desafio nessa manhã. Eu destaco 6 marcas que são muito importantes do cristão. A primeira delas, o cristão é antes de tudo uma pessoa que é nascida de novo, regenerada pelo Espírito e feita nova criatura em Cristo Jesus.
Eu queria que os irmãos lessem Gálatas 2:20, que é a referência desse primeiro ponto. Queridos, hoje existe uma ausência na pregação evangélica e de muitas religiões que se denominam cristãs sobre a questão da regeneração. O que é a regeneração? Você já cortou o dedo quando você passa uma folhinha assim, cortou aquele dedo? Ou machucadinho que dói, não é verdade? Eu acho que é uma das coisas que mais traz dor. Mas essa dor, ela dura o quê? Um dia, 2 dias. Se durar 3 dias, é bom você procurar um médico, porque você não está indo muito bem na sua saúde. Sua imunidade deve estar meio baixa. Mas vai durar no máximo 3 dias. Porque em 3 dias, esse machucadinho, ele regenera. Ele cicatriza. Ele cura. E em 4 dias, já não fica nem mais a marca. E essa é a grande questão do cristianismo que Jesus pregou. O cristianismo que Jesus pregou não é algo que é para sermos as mesmas pessoas. O cristianismo que Jesus pregou, o evangelho que Jesus pregou, é o evangelho que nós nos transformamos. Os nossos pecados, então, precisam ser crucificados na cruz de Cristo. E a nossa vida precisa ser diferente. E Jesus disse então: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. A melhor tradução seria cotidianamente, porque é uma ideia constante de regeneração, de transformação. Querido, se você é uma pessoa que se converteu, mas você tem pecados domesticados, você está com um problema de baixa imunidade espiritual. Entenda isso hoje. Baixa imunidade espiritual porque você não se alimenta da palavra de Deus, você não se fortalece na oração, porque se você se alimentar na palavra de Deus, você vence os pecados domesticados. Se você se alimenta da oração, você transforma a sua vida. O coração que era egoísta deixa de ser egoísta, a pessoa que era mesquinha deixa de ser mesquinha, a pessoa que era maldizente deixa de ser maldizente, a pessoa que era uma pessoa estúpida passa a ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que era descontrolada é uma pessoa que começa agora a viver uma novidade de vida, uma vida diferenciada, porque ele recebe de Deus a alegria para viver, recebe de Deus a bússola para andar numa vida próspera, numa vida de equilíbrio, numa vida de verdade. E muitos crentes, o que eles fazem com as suas vidas? Eles ficam simplesmente domesticando pecados. E conta-se a história de que uma pessoa virou e falou: como que eu faço então para vencer esse lobo mau que está dentro de mim? E o sábio virou e falou assim: depende do lobo que você alimenta. Se você alimentar o lobo bom, ele vai ficar mais forte e o lobo mau vai morrer dentro de você. Agora, grande verdade, queridos irmãos, nós nutrimos muitas vezes a nossa vida com pensamentos que não são os pensamentos do alto do nosso Deus. Nutrimos os nossos sonhos com uns sonhos que não são os sonhos de Deus. Nutrimos, ó Deus, a nossa filosofia de vida, a nossa maneira de viver com aquilo que não é parecido com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz para nós: eu fui crucificado com Cristo. Você já foi crucificado com Cristo? Você já crucificou a sua vida com Cristo? A sua vida passada? E parou de viver e alimentar essa vida que não deve ser alimentada e começou então a alimentar agora a vida pela fé no Filho de Deus, no amor que Ele se entregou para você se entregar pelos outros? Cristão é antes de tudo alguém que nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você sabe o que significa isso? Você já experimentou isso na sua vida? Só sabe quem experimentou. Só vive isso quem experimentou. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você precisa hoje aceitar a Jesus.
e dizer: Jesus, agora Tu és o meu Senhor, e começar a viver essa vida regenerada, essa nova vida em Cristo Jesus. Talvez você já viveu até aqui como um religioso, mas você não viveu até aqui como um cristão que nasceu em Cristo Jesus. A minha oração pela sua vida e pela sua alma é que você aceite hoje a Jesus, e que você deixe Cristo habitar e se tornar o Senhor da sua vida. Cristão é essa pessoa. Cristão é o discípulo de Cristo, o que o segue, e tanto aprende dele que fica assim então parecido com Cristo. Queria que as irmãs lessem João 15, 7 e 8. Quantas pessoas que falam que querem seguir Jesus, mas não conseguem orar? Você sabe orar? Você consegue orar na sua casa? Você tem vida de oração? Eu não sei orar, pastor. Você já conseguiu sentar, se ajoelhar e ficar 15 minutos em oração? Sem ficar repetindo, sem ficar com ladainha, sem ficar só fazendo Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Mas você já conseguiu sentar e colocar toda a sua alma diante do Senhor, toda a sua vida diante do Senhor, toda a sua angústia diante do Senhor, toda a sua necessidade diante de Deus? Você já conseguiu? Ou você é alguma pessoa que acha assim? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que falam assim para mim: não, olha, as minhas orações não são essas orações de ficar pedindo qualquer coisinha para Deus, não. Não, querido, se você não entende o que é a oração, não é qualquer coisinha. Oração é rasgar a alma diante de Deus. Se você ainda não rasgou a sua alma diante de Deus, então você precisa buscar urgentemente alguém que saiba orar para te ajudar nessa jornada. Você só vai aprender a orar com alguém de oração. Se você não orar, você não vai colocar a sua vida diante de Deus. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Sabe como que você vai ser discípulo? Se você aprender a permanecer nele, a orar diante do Senhor. Como que a gente aprende a orar, pastor? Com gente que sabe orar. Se você me perguntar: pastor, como você aprendeu a orar? Eu aprendi a orar com pessoas que sabiam orar. A primeira pessoa que me ensinou a orar foi minha mãe. Eu sempre vi minha mãe acordando 5 horas da manhã, indo lá e sentava e ficava daquele jeitinho dela lá, quietinho. Um dia eu perguntei: o que a senhora fica fazendo? Eu coloco a sua vida, coloco a vida dos seus irmãos, coloco o meu coração diante de Deus, e se eu não fizesse isso, eu não conseguiria viver todos os dias. Foi a primeira pessoa que me ensinou a orar. A outra pessoa que me ensinou a orar foi um pastor muito querido, colega meu, o pastor Lian. Muito querido, muito colega. Nós dois tivemos experiências muito fortes de oração, de irmos em locais para orarmos juntos, de irmos à igreja para orarmos, e ali nós começamos então a desenvolver a nossa vida de oração. Nós moramos juntos em São Paulo, e nós tínhamos então o hábito de orar todos os dias enquanto morávamos juntos, e nós orávamos todos os dias, buscando a Deus todos os dias. Então, queridos, oração é algo que você precisa aprender a orar, desenvolver a sua vida de oração. Quantos e quantos crentes têm uma vida raquítica porque não oram? E é mágico, e é poderoso, e é tremendo, e é maravilhoso. Eu acho essas 4 palavras fantásticas. É mágico, sim. É mágico na essência da palavra. É experimentar a magia de Deus. O que é essa magia? O agir de Deus. Isso é agir. É você orar e ver a sua vida, as respostas das suas necessidades vindas direto da mão de Deus para você. Isso é oração.
Por isso, Deus atende a oração pequena, a oração simples, a oração humilde, da oração mais rebuscada, da tua necessidade mais profunda. Ele atende todas elas. E Ele faz isso por quê? Para que você o conheça, para que você o experimente e para que você ande com Ele, para que você experimente dele. E o mais fantástico é que nesse versículo, ele fala que ele tem o interesse que nós demos muito fruto. Porque a partir do momento que nós começamos a orar, queridos, as pessoas começam a ver em nós a luz de Deus brilhar. E tinha uma canção antiga, né, Nairo, que fala: deixa a luz do céu entrar. Não é essa canção? Deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Como que você acende essa luz do céu na sua vida, querido? É indo no altar de Deus. É indo em oração. Só será discípulo verdadeiro aquele que tiver vida de oração. Só será cristão genuíno que tiver vida de oração e tiver fruto. Eu me lembro que na entrevista com o pastor Clécio, para saber se eu era seminarista vocacionado, o pastor Clécio me fez 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta fundamental, isso eu aprendi e aplico hoje na minha vida sempre. A primeira pergunta para o pastor Clécio, eu tinha os meus 17 para 18 anos, o pastor Clécio perguntou: você já leu a Bíblia toda, Carlos? Você quer ser pastor, você está dizendo que está sendo chamado, mas você já leu a Bíblia toda? Aí eu falei: graças a Deus eu já li a Bíblia toda. Naquela época, aos meus 17 anos, eu já tinha lido a Bíblia umas 5 vezes, ela de capa a capa, para a glória do Senhor Jesus. Você já ganhou alguém para Jesus, Carlos? Eu falei: graças a Deus, pastor Clécio, já ganhei alguém para Jesus. Já discipulou alguém? Você já viu essa pessoa sendo transformada na sua vida? Eu falei: glórias a Deus, pastor Clécio, eu já vi vidas sendo transformadas por causa da minha vida. Eu já naquela época eu já tinha visto pessoas que eram alcoolistas e já tinham deixado o vício das drogas por causa das orações, por causa de estar junto, estudando a palavra de Deus. Eu já tinha visto famílias que estavam se destruindo e sendo completamente reestruturadas para a glória do Senhor Jesus. Naquela época eu já tinha visto pessoas que viviam uma vida extremamente mundana, extremamente promíscua, se tornando em pessoas santas diante de Deus. E a última pergunta que ele me fez é: você gosta de estar na igreja? Eu falei: eu acho que é o lugar onde eu mais gosto de estar. Gosto muito de estar na minha casa, mas o segundo lugar onde eu mais gosto de estar é na casa do Senhor. Eu, por mim, estaria na casa do Senhor todos os dias. Eu já percebi e já te adverti sobre isso. Ele falou para mim. 3 perguntas tão simples, tão chaves, que norteiam e devem nortear a vida e a referência de qualquer cristão. Ler essa palavra e orar para você ver os seus frutos, ver vidas sendo transformadas. Você tem vidas assim, queridos? Se você não tem, comece a orar e pedir a Deus, e Deus te dará esses frutos. Ele é que acrescenta os frutos, não somos nós. Não é competência de ninguém, não é competência humana. Nós não somos competentes a nada. Tudo que nós fazemos é pela boa dádiva e pela misericórdia do nosso Senhor. Como cristãos nós reconhecemos isso. O cristão é o discípulo de Cristo que o segue e tanto aprende dele e que fica parecido com Jesus. A terceira marca, então, cristão é aquele que demonstra nova vida em Cristo e dá testemunho de sua fé e sua experiência perante a sociedade. Pois cristão é testemunha de Jesus Cristo. Atos 1:8, e recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele vem com um propósito sobre a sua vida. Não é como em muitos grupos pentecostais e neopentecostais, simplesmente para você ficar parecendo e ter uma aparência de que você é melhor do que outro crente. Não, o Espírito Santo vem na sua vida de maneira poderosa para que você seja testemunha de Cristo.
para que você seja, ao abrir a sua boca, ao seu caminhar, as pessoas vejam a luz de Deus brilhando sobre você. E é isso que foi o texto que nós lemos. Agripa compreendeu que Paulo era um cristão, em face da transformação da vida de Paulo, e da ousadia, do impacto do seu testemunho, aliado à beleza e integridade de sua vida, e disse-lhe: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Agripa provavelmente deve ter encontrado com o apóstolo Paulo quando ele ainda era chefe da guarda pretoriana de Roma, porque Paulo era uma pessoa de alto escalão no exército romano. E Agripa, sendo rei, provavelmente ou tinha tido contato ou sabia do que Paulo era para o Império Romano, do que Paulo havia feito. E agora ele vê esse Paulo, que era um perseguidor, que era um sanguinário, agora se tornar num cristão que não pegou na espada, num cristão que pregava, num cristão que ia com ousadia em todos os lugares falar do amor de Jesus. Olha a transformação da vida de Paulo, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter essa mesma transformação, a tal ponto que as pessoas, quando olharem para nós, falam: a luz de Cristo brilha em você, você é diferente, você é uma pessoa diferente, porque você tem a Cristo. Quando a pessoa te perguntar: por que você tem de diferente? Por que você é alegre assim? Você fala: é porque Cristo habita em mim. Amém? É assim que a gente testemunha, queridos. A quarta marca do cristão: o cristão negativamente é o que não mata, não furta, não rouba, não pratica o mal, nem se compraz em meter-se na vida alheia. É o que sofre sem desalento por amor a Cristo Jesus, pela justiça e verdade do Evangelho. Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo frisa isso de uma maneira mais interessante, que eu gosto muito desse texto e eu quero ler para os irmãos aqui. Efésios 4, 28 diz assim: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Amém, irmãos? O cristão é esse: eu era assim e agora sou assim. Amém? Você pode falar isso da sua vida? Eu era isso sem ter Cristo, e hoje eu sou isso por causa de Cristo. Esse é o nosso testemunho. É assim que precisamos testemunhar. Pedro diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se intrometem em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. A palavra martírio foi cunhada por causa dos cristãos, que se martirizaram por causa do amor a Cristo Jesus. Falavam para eles: neguem o seu Deus, e eles não negavam. Hoje muitos dos nossos irmãos cristãos têm sido mortos em países como Nigéria, Iraque, Afeganistão, Irã. Muitos cristãos na Coreia do Norte têm sido mortos e se tornado mártires, porque não negam a Cristo Jesus. Eu acho que é muito triste ver cristãos negando Cristo Jesus, negando o amor que tem, o amor de Cristo por eles. Queridos, às vezes nós negamos isso no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Nós não podemos fazer isso. O cristão genuíno é esse que segue a Cristo, é esse que age com uma conduta diferente. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja, mas eu acho que vale a pena recordar. No ano de 1974, nós saímos do interior do Mato Grosso do Sul, exatamente da cidade de Amambaí, e viemos para morar em Séries. Quando meu pai chegou naquela cidade, meu pai conseguiu uma transferência do IBGE, ele conseguiu essa transferência, e quando nós viemos para Séries, o meu pai chegou
E o que ele usou para alugar a casa foi se apresentar como um crente batista. Eu sou crente batista. E o dono da propriedade disse assim para ele: bem, se você é crente, então eu posso alugar para você tranquilamente. Você não precisa me responder nem se manifestar. Hoje você tem coragem de fazer negócio com crente assim? Muitos e muitos empresários me falam: eu prefiro não contratar um crente. Infelizmente, o testemunho hoje é muito raso, é muito ruim. A palavra de muitos crentes é uma palavra terrível. Não cumprem, não honram a palavra. Goiano, então, que tem aquele jeitinho de não querer desagradar, né? Você fala assim: não, vamos lá. Ah, eu vou sim. E de repente ele não te liga, não comunica, não fala se vai, se está confirmado ou não está confirmado. Se você liga para ele e fala assim: olha, eu estava aqui tentando me arrumar, mas surgiu um compromisso, não vou poder ir hoje. Mas você vê um goiano falar não vai diretamente para você, é muito difícil. Nós precisamos tomar cuidado com essa nossa cultura. Nós precisamos tomar cuidado com a cultura que o mundo está desenvolvendo, né? A cultura de ele rouba, mas faz. Uma cultura ruim. Queridos, os escândalos estão vindo aí de maneira cada vez maior. Nós precisamos entender que nós somos para agir de uma maneira diferente em nossas vidas. A quinta marca que eu quero destacar com os irmãos: cristão é aquele que permanece em Jesus e anda e procede como ele procedeu. Queria que os homens lessem 1 João 2, 5 e 6. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Isso quem fala é a palavra de Deus, não sou eu. Esse é o desafio para mim, é o desafio para você: andar como Cristo andou. Isso é que é o nosso desafio. É assim que devemos ser como cristãos. Nem menos e nem mais, mas assertivamente andar como Cristo andou. E como Cristo andou? Como que ele andou? Ele andou com ostentação. Ele andou como o aprovado por todos. Como que ele andou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele era amigo dos pecadores. Ele não tinha regras de conveniência. O jovem rico chegou perto dele, ele virou e falou assim: vai lá, vende tudo que você tem, depois você me segue. Ele era uma pessoa assertiva, que quando ele falava para as pessoas, ele queria ver que a vida delas pudesse mudar. A mulher samaritana veio e falou assim: vai lá e traz o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Eu sei que você não tem. Esse é o quinto que você está, é o quinto homem. Mas você não pode continuar vivendo assim, você tem que viver uma vida nova. Eu tenho uma água viva para você viver e viver uma vida nova a partir de agora. Ele não recriminou a conduta dela, ele apontou uma mudança que ela poderia experimentar na vida dela vindo de Deus. Não mandou que ela, não, vai lá e larga desse e volta para o teu primeiro marido, como muitas religiões têm feito hoje com escravizações terríveis na mente das pessoas. Não, Jesus não fez isso. Jesus também não estava dando legitimidade para divórcio. Jesus estava ali resolvendo um problema de uma pessoa. Ele era assertivo nessa realidade. E quando ele viu uma pessoa com um problema, ele tentava resolver o problema daquela pessoa. Chegou lá, os leprosos chegaram lá e ele falou assim: vão lá e se apresentem lá no sacerdote. Ele tentava era resolver problemas e não acusar problemas. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de transformação, é um evangelho de nova vida. Não importa o que aconteceu no teu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente.
É isso que nós precisamos entender. Não importa o que aconteceu até ontem, ou até 10 minutos atrás, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora, como sendo cristão. Você vai colocar a tua vida em Cristo? Você quer experimentar uma coisa nova, algo maravilhoso de Deus? O que o mundo precisa hoje, queridos? O mundo precisa hoje que os cristãos sejam cristãos. Amém? E andem como Cristo andou. E quando nós olharmos e vermos as dificuldades, os problemas das pessoas, nós oramos por elas, ajudamos elas e dizemos que Cristo é a solução para a vida dela. Amém? É isso. Para onde iremos nós? O Senhor Jesus falou assim, esses aí foram embora, vocês querem ir com eles também? Jesus falou assim, o que Pedro respondeu? Para onde iremos nós, mestre? Só tu tens a palavra de vida eterna, só tu tens. Jesus é isso para você? Ou Jesus é uma questão de conveniência moral, conveniência religiosa, conveniência de vida? Ou você tem que Jesus é aquele que tem a palavra de vida para a sua vida? O nosso compromisso com Cristo não pode ser compromissos condicionais, não pode ser compromissos de agenda. O nosso compromisso com Cristo tem que ser compromissos viscerais, que vêm da profundidade da nossa alma, porque só Ele tem a palavra de vida e solução para nós, amém? É isso que Ele tem sido para mim, e eu espero que Ele seja para você. Porque a última marca de um cristão verdadeiro é aquele que vivencia o amor diante da vida, uma caminhada de esperança. Diante da igreja, o cristão diz, eu creio. Perante o mundo, ele prova, eu o amo. Eu espero a volta do meu Senhor Jesus. Vamos ler todos, João 13, 35. Vamos ler todos. Disse Jesus, tu conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se o cristão deixar de amar, o mundo vai ficar míope, o mundo vai ficar cego. Entenda isso. As pessoas não vão nos ouvir se eu não amar. Nisto conhecerões que sois meus discípulos, se você amar. Amar o teu próximo, amar os que precisam, amar os que padecem. O amor é a gente sair da gente e ir para o outro. O amor é olhar para o outro e não desistir do outro. Na sua condição hoje, então, eu te desafio. Não desista de você. Comece a se amar mais. Não desista de Deus. Ame de todo o coração. Não desiste de quem está perto de você. Não desiste da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Não desiste. Nisto conhecereis que somos os discípulos. Se amarmos. Essa vida está tão doída, não está? Essa vida está tão difícil, não está? As pessoas falam mal umas das outras, agridem umas às outras. As pessoas estão tão sem tempo, sem condição. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu aceitei quando eu tinha 9 anos de idade. Eu entendi que eu não podia viver sem Jesus. Às vezes que eu tentei viver sem Jesus, eu trago até hoje o gosto amargo das experiências ruins de tentar viver sem Jesus. Mas nisso Jesus tem me ajudado a transformar esse gosto amargo em algo mais doce que o mel. Porque esse é Jesus, essa é a graça de Jesus. Que a gente, ao sair daqui hoje, a gente possa sair daqui dizendo, eu vou ser um genuíno cristão.
Eu vou ser provado no que eu creio, no meu amar, no meu viver, e que as minhas atitudes possam revelar às pessoas o meu compromisso com a vontade de Deus e a valorização das pessoas. E finalmente vale repetir: cristão é aquele que se parece com Cristo na santidade de sua vida e na disposição constante de amar e servir. Amar e servir. Eu queria que você fechasse os seus olhos, refletisse como está a sua vida e entendesse que Cristo te chama e diz que Ele quer ser teu amigo, andar contigo. E Ele diz que você pode confiar nele, que Ele é amigo verdadeiro, amigo leal. E que Ele diz que eu quero te fazer uma pessoa para transformar outras pessoas, para transformar esse mundo. E que você possa dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui e quero ser seu discípulo, para te amar e te servir. Eu peço a Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o Senhor possa nos erguer aqui hoje para andarmos e vivermos como Teu Filho Jesus Cristo andou e viveu. E que a nossa luz brilhe nesse mundo. A luz do Senhor Jesus brilhe em nós, para que as pessoas possam ver a Tua luz e ser transformadas. E Pai, se alguém aqui ainda não tinha feito esse compromisso, possa fazê-lo ainda hoje. Se alguém aqui ainda, ó Deus, está com dúvida de assumir o compromisso com o Senhor por meio do batismo nas águas, que o Teu Espírito hoje, ó Deus, fortaleça essa vida para a Tua glória, e que esse compromisso seja verdadeiro e profundo com o Senhor. Que hoje o Senhor nos erga como igreja do Senhor, igreja para sair daqui e amar e servir ao Senhor no mundo. E que nós sejamos conhecidos assim, cristãos que seguem a Jesus e que o amam de todo o coração. Cumpre, ó Deus, essa promessa. Cumpre essa palavra em nossos corações. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.